Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para bater um papo com vocês sobre o assunto atual que veio, parece que para ficar, não é? Durante muito tempo em nossas vidas, e que mudou a nossa realidade, que mudou as nossas posturas, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos valores, que é a pandemia desse vírus aí que veio do Oriente. Bom, pessoal, hoje conversaremos sobre outros assuntos dentro do mesmo tema com a Érica, a psicóloga Érica, e com a Nora, a arquiteta Nora, e eu que vos falo. Por incompatibilidade de horário e agendas, vocês sabem que muitas pessoas é difícil de reunir, então nós vamos ter vamos deixar de ter a presença do engenheiro Roberto, novamente, né, e da coach Ingrid Martins, que estará conosco no próximo programa. Os dois, ambos estarão conosco nos próximos programas, ok? Então, é isso aí, a vida é dinâmica, as pessoas têm vários afazeres, muitas vezes não tem tempo para se dedicar a trocar ideias e parar para pensar devido ao dia a dia, né? Corrido. Então, iniciaremos agora o nosso programa. Espero que gostem. Um abraço. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Então, olá pessoal, estamos aqui novamente na nova videoconferência, a quinta, e não teremos a presença, como eu já falei, na abertura, que eu já gravei a abertura, do engenheiro Roberto e da coach Ingrid Martins, devido a emergências que tiveram que atender. Nosso problema hoje são as inconsistências, as incongruências e de posturas, de decisões. Manda fechar tudo, o outro manda abrir, hospitais lotados, outros dizem que pode circular, outros dizem que não pode circular, de repente autorizam abrir as aulas, os horários de aula, abrir as escolas, outros dizem que é para cuidar, entendeu? Para aumentar o cuidado, enfim. Estamos aqui, então, com a arquiteta Nora e a psicóloga Érica, para conversar sobre esses assuntos e dar continuidade ao que ficou pendente na última videoconferência. Tá? Então, pessoal, a partir de agora, eu gostaria de falar que, devido a essas dificuldades causadas pela pandemia e causadas pelas particularidades das agendas de cada um, vai ficar mais dinâmica a presença dos integrantes. Volta e meia estaremos todos, volta e meia estaremos a metade, e outras pessoas diferentes vão participar, mas nós vamos dar continuidade a esse assunto que é bastante extenso. Eu, inclusive, separei alguns artigos que saíram nas mídias científicas a respeito do que está acontecendo no planeta em relação ao vírus. E já estão até dizendo que não é uma pandemia, que é pior, que é uma sindemia. Então, o que é pandemia? Vocês já sabem. E a sindemia é que o vírus se aproveita
né, das doenças previamente existentes na pessoa e faz tipo uma parceria maligna do mal e deixa a coisa bem mais complexa, bem mais difícil de se resolver, de se curar, né? Enfim, as comorbidades. Então, pessoal, deixo a palavra aqui com a arquiteta e com a psicóloga para que a gente volte a conversar. Eu gostaria que a Érica refizesse a colocação da última videoconferência, que a gente, a partir daí, começasse a conversar. Vai. Agora a gente vai começar por onde a gente terminou a última. Acho que pela primeira vez a gente vai conseguir fazer isso. Eu acho. Tem tanto assunto, né? A gente acaba trazendo bastante coisa e aproveitando o bate-papo e às vezes não retoma. Mas eu lembro que a gente estava comentando da dificuldade de entrar nesse ritmo de pandemia, da dificuldade das pessoas de ficarem em casa, né? A dificuldade de, cara, não pode sair, fique em casa, e as pessoas com essa dificuldade. Mas eu acho que grande parte da população entendeu isso, ou entende isso, e realmente fica a maior parte do tempo em casa já, né? Tenta evitar de sair, tenta evitar, né? Tenta trabalhar de casa, tenta não fazer tantas coisas na rua como fazia antes. E aí isso também levanta um outro ponto. A gente está, né, tentando reforma em casa, a gente até comentou isso numa outra. Quantas pessoas estão fazendo reforma em casa, porque a gente está ficando mais tempo em casa, então estar em casa precisa ser uma coisa gostosa, né? Precisa ser uma coisa a gosto das pessoas. Então, com essa mudança de hábito de aprender a ficar em casa, de gostar de ficar em casa, da dinâmica do dia a dia em casa começar a se estruturar e melhorar. Bom, agora eu posso trabalhar e ver meu filho, eu posso trabalhar e ficar mais tempo com meu cachorro, eu posso trabalhar e sair na hora do almoço, comer em casa, comer melhor. Existe uma adaptação que teve que acontecer e melhorias também que aconteceram com essa nova adaptação. E aí eu trago um pouco para mim também. Eu hoje sou muito mais disciplinada nos meus exercícios fazendo em casa do que eu era antes, né? Antes era tanta correria, quando eu vejo, nossa, 9 da noite estou exausto, eu não vou para academia agora, né? Então agora eu estou sempre em casa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ficar mais ativa, né? Então as coisas mudam. E eu acho que existe uma boa quantidade de pessoas que vão se adaptar e gostar tanto, né, como eu, dessa nova rotina, né, vão conseguir trabalhar, ficar com o filho, ficar com o cachorro, comer melhor, fazer exercício. Então, assim, eu acho que vai ter uma grande adaptação. E aí vem a dificuldade, quando tudo isso passar, como vai ser voltar? Né? Será que a gente teve dificuldade para se adaptar à pandemia? Mas, como a gente também já comentou em outros momentos, o ser humano é adaptável. O ser humano, ele pode ter uma dificuldade, mas vai indo, se adapta. Sim. E aí, quando a gente se adaptar e aprender a gostar desse momento, de ficar mais em casa e ver o lado bom disso, como vai ser voltar para 3 horas de trânsito, né? E aí, longe da família, sai de casa às 6 da manhã, volta para casa às 11. Como vai ser o retorno? Né? As pessoas vão ser mais felizes. Tava todo mundo querendo, ai, que saco ficar em casa. Agora vai ser, ai, que saco sair, né? Eu acho que vai ter uma grande dificuldade, uma grande confusão mental aí, porque eu adorava estar na rua, agora eu adoro estar em casa, mas eu quero sair, mas eu não me adapto mais saindo, agora eu quero trabalhar assim, não, agora eu quero ficar mais em casa. Agora, eu acho que vai ter uma grande confusão aí de pessoas gostando desse novo modelo e pessoas não querendo voltar ao que era já, né, de costume. Sim. É verdade, Érica, que estás falando. Realmente é um problema sério. Eu estava lendo uma reportagem que a gente fica se preparando para fazer o programa e a gente acaba lendo até coisas que não nos agradam muito, né? Colocações feitas por cientistas, né? Cientistas químicos, cientistas sociais,
é complicado. Os cientistas, de maneira geral, eles são unânimes em dizer que nada mais será como antes na Terra de Abrantes. Não é? Não haverá mais aquele mundo que a gente tinha. As coisas vão mudar, já mudaram, e a gente não sabe o que nos espera, como a gente vai se portar diante de algumas realidades, diante de alguns valores, não é? Diante de algumas colocações que vão ser feitas para nós, né? Algumas posturas que vão ser adotadas. Então, muita coisa mudou. Então, eles são unânimes em dizer que não vai mais existir aquilo que existia antes, como era antes, né? E eu me lembrei disso quando tu falou de voltar para casa às 11, de pegar engarrafamento. Então, isso tudo mudou, vai mudar, entende? As pessoas, num primeiro momento, creio eu, irão tentar repetir aquela realidade anterior, fazer com que a normalidade que eles conheciam volte. Eu acho isso muito complicado, não vai voltar. A internet, a relação virtual através da internet veio para ficar e se estabilizou, aliás, se consolidou, né? Nós tínhamos isso como nossa realidade diária, normal, mas a gente optava em ficar 1 hora, 10 horas na rede. Hoje não. Hoje a gente é obrigado a ter contato com ela, mesmo não querendo, não é? Eu estou, desde o início da pandemia, do metade da pandemia, reavaliando se o meu celular está dentro das necessidades que eu estou exigindo dele. Será que ele está dando conta daquilo que eu preciso? Será que ele vai dar conta daquilo que eu vou precisar? Será que eu vou, como sou arquiteto, como a Nora é arquiteta, será que ele vai abrir os projetos do jeito que eu quero? Será que vou conseguir manipular esses projetos como eu manipulo no notebook ou no desktop? Será que ele vai se comportar da melhor forma? Eu e a arquiteta Nora já colocamos aqui, a gente já está mais acostumada há bastante tempo a trabalhar virtualmente, remotamente. Então, a gente já sabe o caminho de algumas pedras, né? Alguns caminhos, né? Mas eu, por exemplo, mais do que eu acho que a arquiteta Nora, eu usava muito câmera de vídeo, muita fotografia, porque eu, como sou também artista plástico, eu fazia muita montagem, já que eu não lidava com alguns aplicativos de 3D, de visualização e montagem de projeto em 3D, eu fazia fotomontagem. Então, a câmera era a exigência primeira do celular. Tem que ser uma câmera top, onde eu possa cortar, ampliar, sem granular, sem aparecer pixel, e tenho que ter sensibilidade a pouca luz, porque eu fotografava muito interiores, eu faço muito interiores, então eu precisava, eu fazia muito mais rápido que o meu desenhista, o que ele fazia no SketchUp, eu fazia uma fotomontagem e mostrava a sala que o cliente iria ter através de uma fotomontagem. Entende? Eu usava muito Photoshop e CorelDRAW, então eu precisava dessa câmera top do celular. Então, eu estou avaliando, reavaliando bastante se esse meu aparelho vai dar conta do futuro. Isso com certeza, né? Todos os equipamentos eletrônicos que nós temos, hoje a prioridade vai ser, em vez de trocar de carro, vai ser comprar um equipamento eletrônico de melhor qualidade, porque nós vamos usar mais o eletrônico do que o carro. Antes a gente usava mais o carro do que o eletrônico. Exato. Né? Isso é natural. Agora, eu, por exemplo, eu não tive muita dificuldade de me adaptar, não. Né? Eu sempre fui caseira e não tive muita dificuldade. Agora, eu acho que eu vou ter muita dificuldade em voltar.
se a volta, o Paulo estava falando que a volta, que não volta, eu não sei, Paulo, eu não sei, porque olha, essa detonada que deu agora, que a gente está numa condição pior do que lá em maio, tá? Por que foi que aconteceu isso? Porque todo mundo voltou ao normal, ninguém aguenta mais, chutou o balde e PT saudações. Eu vejo aqui as praias aqui em Florianópolis estão lotadas fim de semana, cara. O pessoal não vai nem de máscara, não tá nem aí, a mulherada não vai de máscara porque não quer ficar com a marca branca, né? Pois é. E os homens não vão para poder beber. Então é tipo de coisa assim que eu acho muito difícil, a não ser que se leve um susto, tá? Comece a morrer gente conhecida, aí a gurizada vai segurar o carro. Mas eu não acredito que eles segurem por muito tempo, não. Esse verão, nós estamos na porta do verão, meu Deus do céu. Eles estão querendo abrir as escolas, estão abrindo as escolas para 18 dias. Para 18 dias. Não tem por que abrir para 18 dias. Que mãe que vai ficar 18 dias trabalhando, depois vai parar de trabalhar de novo, vai ter que ir para casa de novo? Não existe isso. Isso não existe. Eu até agora não entendi o porquê dessa abertura das Tu aulas. sabe que, enquanto tu está falando, Nora, me deu um estalo aqui. De repente, é aquela política do não me comprometa. Ou Com seja, ninguém certeza. vai me dizer que eu não concordei em abrir, entendeu? Pois é. Então, eu abro. Aí, se o outro fechou, a culpa é dele. A responsabilidade é dele que Não, na fechou. Mas verdade, eu eu acho abri. que, na Entendeu? verdade, eu acho que tem eles querem, dois. Eu acho que botar a responsabilidade nas próprias famílias. Tu manda teu filho se tu quiser, se tu não quiser, tu não manda. Eu acho que podem ser duas saídas. Uma, um teste, né? Vamos ver como vai ser para o ano que vem. Mas eu acho que algumas empresas é que a ideia de voltar a abrir foi antes dessa retomada ruim, né? Então, mas eu acho que tinha assim, nossa, as coisas estão voltando a abrir, as pessoas estão voltando a trabalhar e onde os filhos estão ficando. Eu acho que existe uma cobrança aí também de empresas. Eu Com quero que certeza. o pai e a mãe venham, voltem a trabalhar aqui, né? Eu preciso. Tá, mas aí eu tenho um filho de 4 anos que eu não tenho com quem deixar, né? Sim. Só se a escola volta. Eu acho que é um círculo, né? Eu acho que é um círculo ali, um só volta, o outro volta, e aí vai indo. É que, na verdade, a nossa realidade montou uma estrutura de funcionamento, funcional, não é? Inclusive os projetos dos arquitetos, né, nós podemos voltar a conversar sobre isso, vão ter que sofrer alterações, como o engenheiro Roberto já aventou esta novidade, essa realidade, nova realidade. Nós vamos ter que alterar, por exemplo, lojas, estúdios, salas multiuso, vão tudo ser modificadas. E também, como eu já conversei em particular com a arquiteta Nora, o urbanismo vai ser revisto também, vai ter que ser revisto, né? Praças, lugares de aglomeração, lugares de encontro, enfim, uma série de coisas que a gente até disse, olha, Paulo, vamos deixar para conversar isso mais tarde, para ver como é que fica, porque a gente não sabe como vai abordar isso, inclusive nas disciplinas de urbanismo, entendeu? Mas, enfim, isso tudo é um jogo de tentativa e erro, que está todo mundo tentando fazer, a humanidade inteira, né? A gente vê democracias virando ditaduras, né? A gente vê democracias virando liberdade, libertinagem total. A gente está vendo de tudo, né? De tudo. Países totalmente abertos e livres, como Suécia, por exemplo, que nunca usou máscara, e países como a Alemanha, que resolveram partir para fechar tudo, lockdown total e revolução nas ruas, né? Porque lá não é como aqui, lá o pessoal vai para a rua reclamar e quebra tudo, entende? Protesta e tal. Enfim, a coisa é complicada, realmente complicada.
nós não sabemos lidar com isso. E outra coisa, este vírus não teve primeira onda, segunda onda, terceira onda. Ele está aí, ele veio para ficar. É um vírus como qualquer outro vírus. Ele está sofrendo mutações, ele está se adaptando, porque uma vez eu ouvi uma frase: o vírus é tão ou mais inteligente que a gente, este organismo vivo. Ele vê que, se ele for muito violento, ele mata o hospedeiro e morre junto. Então, ele administra a doença, a força dele, e deixa a gente quase morto, porque ele sobrevive assim. Aí ele salta para outro hospedeiro. Então, parece realmente uma coisa assim, arquitetada, né? Uma coisa com uma inteligência viral, né? Mas ele veio para cá e nós vamos ter que conviver com isso. Agora, pelo menos enquanto, né, quem acredita aí, viajando um pouco em ETs, então nós estamos protegidos temporariamente, porque nenhum ET vai vir aqui, vai morrer, mas logo que pisar aqui, né? Tá? Eu acho que com esse vírus vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a varíola, com o sarampo, com a H1N1, tá? Vai surgir, só vai dar certo, começar de novo, na hora que nós tivermos a vacina que imuniza e as pessoas se conscientizarem que tem que ser imunizados, tá? Irem se vacinarem. Eu acho que só aí que vai parar. Vão aceitar, né? Com certeza, só que tem que fazer o quê? Seleção para trabalho, tu RH, Érica. Seleção para trabalho, o senhor está vacinado? Não, então infelizmente o senhor não pode ser contratado. Criança na escola? Aí, Nora, existem outros problemas, né? Aí eu entro num preconceito, eu entro... Aí a empresa não pode se posicionar dessa maneira. Eu me lembro que quando meus filhos iam para a escola, se eles não tivessem vacinados, eles não podiam ser matriculados. E não tinha nada de preconceito. Era uma pública. Mas hoje é considerado preconceito. Com o sarampo foi assim, com a varíola foi assim. E vocês sabem que a vacina desses exemplos que a Nora deu, ela é eficaz em determinado momento. Depois ela não funciona mais. Entendeu? E o problema é exatamente esse. Se nós esperarmos pela vacina, entendeu? Vai ficar complicadíssimo, porque vocês sabem, por aquelas tabelas que andaram circulando e estão circulando a todo momento pelas mídias sociais, da duração de criação, desenvolvimento e aplicação das vacinas, vocês sabem que a vacina da AIDS até hoje não existe. A vacina do Ebola até hoje não existe. Então, o que existe é uma contenção, um controle, não é? Porque as pessoas souberam como que se contaminavam e como controlar um pouco essa doença, não é? Mas nós não temos proteção. Só que assim, nós já sabemos como controlar, só que as pessoas não estão seguindo isso. Nós já sabemos que tem que usar máscara, não pode ficar aglomerado com um monte de gente na praia, né? E estão indo para balada, também estão indo para balada, de boa. A praia até nem acho, mas a balada é violenta, entendeu? Uma aglomeração ao ar livre, é só tu não espirrar ou cuspir nas pessoas. Não respira. Ou tu pode encher a praia de máscara, não tem problema. Vai ficar com aquela marquinha no rosto, né? Tudo que a gente tem como opcional e como deve ser levado bom senso, a gente, infelizmente, perde. Porque, por exemplo, não quer pegar, fique em casa, te cuide. É bom senso, né? E as pessoas chegam um momento que, fiquei 6 meses em casa, não peguei, agora eu vou sair. Eu acho que o ser humano, ele tem um prazo, ele tem um tempo, ele tem, né? A gente não pode exigir.
exigir, né, prender. Agora, os países que exigiram, multaram, lockdown, fecha tudo, saiu na rua, multa, aí o negócio acontece. Tá. Só que no Brasil a gente não faz isso, a gente deixa no bom senso, a gente vai na conscientização, a gente tem uma questão de direitos humanos aí um pouco mais complicada, a gente tem a escolha, a gente tem campanha de uso de máscara, a gente tem. Mas assim, a gente não tem. Infelizmente, hoje, principalmente o brasileiro, ele é a base da fiscalização. Se tem policial lá na rodovia, eu vou devagar. Se não tem, eu vou rápido. Isso. E aqui é a mesma coisa. E eu disse aos brasileiros, mas eu retiro o que eu disse. É o ser humano em si, né? Isso é desde antes, né? Países ali que tiveram a conscientização desde pequeno. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Érica, A gente tem um jeitinho brasileiro, a gente tem um jeito de ser que dá, que deu, que é melhor para mim, que é melhor, e aí eu vou fazer assim. Érica, tu sabe que eu concordo em termos contigo, e outra coisa que me pegou assim pessoalmente, eu fiquei muito surpreso. Esse, bom, vai acontecer o seguinte em relação a essa doença, alguns países vão adotar medidas, países mais antigos, não para não dizer velhos, mais antigos, mais tradicionais, com a cultura mais consolidada, com as posturas culturais mais consolidadas, os valores mais consolidados, mais respeitados, não é? Uma coisa assim mais evoluída. Foram justamente esses países que demonstraram uma bagunça, uma esculhambação total e sabe, é tipo assim, nós estamos aqui todos os dias, nós somos uma cultura de 1000 anos, de 2000 anos, de 3000 anos, citando Itália, França, Bélgica, então, entende? Somos culturas já tradicionais na velha Europa. Mas o problema é que Esse quando pessoal começou... se atrapalhou todo, esse pessoal fechou, e todo mundo que fechou, aí descobriram lá na Inglaterra que um estudo, que quando fizeram lockdown, todo mundo ficou em casa, e fizeram esse estudo em Nova York, quando a epidemia começou nos Estados Unidos, começou por Nova York, foi uma tragédia, tinha gente morrendo pelos cantos. Eles descobriram que quanto mais fechou, que tinha gente que se contaminava dentro de casa. Então, não é o fato de ficar trancado que te protege. Eu acredito que sim. Eu ainda sou da O ala que sim. aí que tá, E outra coisa, a minha cheguei... esperança, só um pouquinho, Paulo, a Sim. minha esperança hoje é a partir de janeiro. Por quê? Porque toca a presidência dos Estados Unidos. É muito atrás dos Estados Unidos. Então, quando subir esse novo presidente, que ele tem uma preocupação muito grande com o coronavírus, se Deus quiser, nós vamos começar a imitar os Estados Unidos agora. Porque o que nós temos até hoje é um espelho dos Estados Unidos, é o que aconteceu naquele governo que pensa assim, que não adianta ficar dentro de casa igual, que não adianta não aglomerar, que não adianta não trabalhar, é o Trump, tá? E o nosso governo é igual, tá? Só que agora ele não vai ter mais quem se espelhar. Mas eu tenho Suécia? Que ainda continue diferente, porque o nosso governo tem uma posição que foi só igual não tem a apoio. Trump, mas Só que vai não tem mudar apoio. E a nossa não vai mudar. Não sei se a nossa muda. Não sei, não. Ele não vai ter tanta força como antes tinha. Ele não vai ter, não vai poder dizer, tu viu? Os Estados Unidos, também é assim. Também pensa igual. Não tem mais. A Rússia ele não vai se unir. A China também não. Tá, Porque são países comunistas. E a gente não fala do velho e antigo mundo e abandonado e subdesenvolvido. Mas o antigo África. O continente africano. África, ninguém quer saber. Não ficou sim, as pessoas estão morrendo lá, eu falo com meus amigos de Angola, tá? Tem gente morrendo lá pelos cantos, só que a África não é notícia. Não é Estados notícia. Unidos, Nova York é notícia, São Paulo, Rio é notícia. Angola,
Não é notícia? Trazendo. África do Sul não é África não é notícia, gente. Não adianta. É gente negra que está morrendo, eles não estão nem aí. É diferente. E existe o racismo, não tem jeito. Sim, Até nas notícias de televisão a gente sabe disso. Sim. Quer dizer, é tapar sol com a peneira, mas... Pessoal, foi interessantíssimo a gente enveredar por esse lado político e social, porque eu quero bater nessa tecla. Como é que vamos ficar daqui para frente em relação ao mercado de trabalho? Eu acho que é uma dúvida muito grande. Eu acho que tem tendência muita coisa a mudar. Eu, por exemplo, como profissional, nunca imaginei que eu ia mandar meu currículo para trabalhar remotamente, EAD, tá? É o que eu quero agora. Estou mandando meu currículo com essa intenção, tá? E se eu puder não voltar para uma sala de aula, não volto. Sim. Semestre que vem, por exemplo, se vir aluno para mim e disser, professora, tu me orienta a TCC? Eu digo, orienta desde que seja remotamente. Online. Não, tem que ser presencial. Então, eu não oriento. Eu não sei onde é que esse cara vai. O que tu acha, Eric? Eu acho que é delicado. Acho que o mercado de trabalho, falando do mercado de trabalho, né? Eu pessoalmente sou uma pessoa que super aderi isso, muito bom, adoro ficar em casa. E, sinto falta de ir num barzinho, sinto, mas daqui a pouco passa, sabe assim? Não. Sinto falta de ver os amigos, sinto, mas daqui a pouco passa, né? Eu acho que não é uma coisa que faz falta na minha vida, não. Agora, falando do mercado de trabalho, eu acho que as mudanças já vêm acontecendo, eu acho que as empresas já vêm mudando, as empresas, inclusive, estão anunciando vaga fulaninho, remoto, né? Os anúncios já estão, eu uso muito o LinkedIn, por exemplo, e fico vendo como andam os anúncios, como as empresas estão se posicionando, né? Remoto. Apesar de, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente não coloca remoto, mas até já contei aqui um outro caso de uma entrevista que a gente, por que não? Por que não pode ser de outro lugar? Sim. Mas eu acho que as empresas já estão mais abertas, assim. É claro que eu vou ter o gestor que ele vai preferir, não, tem que ser uma pessoa daqui da cidade, mesmo que a pessoa vá 2 vezes na semana na empresa, mas ele quer que tenha, se ele ligar, ela esteja lá. Eu acho que vão ter empresas, vão ter gestores, vão ter grupos, áreas em que às vezes vai, às vezes vai precisar. Só um minutinho que nós temos que entrar com os nossos patrocinadores que alimentam a nossa conversa, nos dão subsídios para tal, tá? E já retornamos. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Para Érica, a semana passada, tá? Uma empresa, tá? Uma universidade, há 2 anos atrás, em 2018, tinha me solicitado para me propor uns cursos de pós-graduação, tá? Eu propus esses cursos e parou, porque o pessoal não fez, depois veio a pandemia, e há uma semana atrás, 10 dias, eles entraram em contato comigo, me perguntando da possibilidade de transformar todos aqueles cursos que eu propus em remotos. Quer dizer, aí assim eu digo, meu Deus do céu, será que está caindo a ficha desse pessoal? Sabe? Então, eu acho assim, tu estava falando que de vez em quando o patrão vai querer que eu vá lá, né? Mas é diferente, por exemplo, eu estar dentro de uma sala de aula com 50 alunos e eu ir na escola para uma reunião onde vai ter 10, 15 professores,
Sim. que eu sei que eles não estão tendo contato. Nós que trabalhamos na rua, por exemplo, eu trabalho em obra, tá? Para mim é super difícil não estar em contato, mas o que a gente faz? A gente organiza, não, eu vou ver todos os problemas, vou falar com o mestre, né? O restante, eu hoje com o mestre já falo via WhatsApp, né? Já mando o projeto para ele via WhatsApp, tá? Então tem muitos trabalhos, tá? Que as pessoas que convivem com muitas pessoas por causa desse trabalho, tá? Que vão ser revistos. Agora, eu acho que aquele trabalho de escritório, que o cara vai e fica enterrado dentro do escritório o dia inteiro e não fala com ninguém, ou fala com um e dois, eu acho que isso aí é uma coisa que tem problema. Existem áreas que nem precisam voltar, Sim. né? Mas se a gente, por exemplo, falar de um chão de fábrica, Sim. que teve que medir, teve que colocar a medida de distanciamento, reduzir quadro, mas também reduziu vendas, né? Também reduziu aí possibilidades. Sim. E aí, tudo que ele quer é poder voltar a contratar, tudo que ele quer. Então, eu acho que existem áreas e áreas. Eu acho que o mercado, sim, vai se readaptar. Umas empresas vai querer um meio a meio, outras empresas vão falar, nem preciso ver a cara dessa pessoa. Ele é bom, contrata ele, não precisa aparecer aqui, né? Eu acho que a gente vai ter um mercado muito mais diversificado. Se antes a gente olhava, por exemplo, agora eu vou ainda retomar um assunto lá do começo que a gente comentou, da personalidade da pessoa. Ela tá aí acostumada a ficar sozinha no computador e tal. E quando eu vou contratar, eu preciso saber se ela vai se dar bem na equipe, se ela vai ter um relacionamento legal com as pessoas. Agora, eu vou ter mais opções, porque eu vou contratar o cara que vai precisar aprender a trabalhar sozinho, eu vou contratar o cara que precisa saber trabalhar em equipe, eu posso ter os dois, Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma diversidade tão rica, vai ter espaço para tantas pessoas, quando as empresas se adaptarem. Né? Por enquanto, a gente ainda tem empresa... estão demitindo, estão ainda segurando o quadro, mas entendendo uma economia normal, voltando ao normal, recontratando, readaptando, a gente vai ter mais opções de propostas no mercado. Érica, eu me lembro que até um tempo atrás, na época da normalidade, né, antes da pandemia, a gente falava do funcionário geração X, Y, Z, etc. Uhum. O geração Y é aquele imediatista, ou a Z, sei lá. A X é aquela imediatista que quer entrar 3 meses depois, já quer galgar postos, já quer receber promoção. Se não recebe promoção, eles ficam 9 meses no emprego e vão embora. Tá? Agora, tu imagina esse monte de coisa que a nossa Érica aqui, a nossa profissional de RH, que já lidava com XYZ, tem mais a P agora da pandemia. Então, o que vai acontecer com XYZ e PAN? Entende? PAN. Tu imagina que eu sei, eu posso falar junto com a Nora, até eu peço permissão. Eu me lembro que quando trabalhávamos, eu e a Nora, em várias empresas, nós tínhamos dificuldades com várias pessoas. A gente pensava A, eles pensavam B, e às vezes não era um B que acrescentava, era um B que travava tudo, que não acrescentava nada, era uma complicação. Isso que já faz tempo. Agora, tu imagina, hoje em dia, por favor, Érica, o que tu pensa que a gente pode... O que vai acontecer com esses empresários, que muitos deles, a maioria deles, nos dão emprego, não é? Principalmente nós, profissionais liberais, que resolvemos enveredar pela área da docência, do ensino superior, nós estamos à mercê de empresários dessa área. Entendeu? Se não órgão público. Na verdade, nós temos que mudar, né? Em primeiro lugar, o professor vai ter que começar a se adaptar ao ensino remoto, isso sem dúvida, isso já vinha entrando,
né, com muita resistência, mas já vinha entrando, e agora ele vai entrar com muito mais facilidade. Antes com resistência, agora com facilidades, tá? O empresário da área de educação está bem ciente agora que é muito melhor manter o professor em casa remotamente, é muito mais barato, inclusive, e ele pode dar aula para 150 pessoas ao mesmo tempo, tá? Sem ter uma sala de aula. Isso é economia para ele. Eu pago uma aula só, não pago 3 de 50. Pago Exatamente. Um empresário que é realmente bom vai pensar que isso é o ó da questão para ganhar dinheiro, tá? Então, eu acho que o empresário que não pensar isso é burro. Tá, me diz uma coisa, vocês duas, profissionais competentes, cada uma em sua área, como é que fica a questão das leis trabalhistas? Eu me lembro que quando a arquiteta Nora, ela já falou na última, na alguma videoconferência, não sei se foi a última ou a penúltima, Foi a última. que ela viajava, né, depois da aula, e eu ficava esperando ela me ligar. Eu queria saber se ela tinha chegado íntegra. Mas, enquanto ela estava viajando, o patrão, né, o que contrata, né, o empresário que contrata, é responsável pelo deslocamento dela. Como é que fica hoje, diante da pandemia, que a gente trabalha quase que 24 horas sem parar, porque os alunos nos comunicam via WhatsApp, e dou liberdade para isso, eles me ligam de segunda a segunda, qualquer horário do dia e da noite, para tirar dúvidas, já que a gente lida com uma matéria de projeto, e se a gente não explica, eles ficam trancados esperando a gente estar lá. Na verdade, Paulo, eu acho que nós também vamos ter que nos educar a isso, tá? Porque, olha, quando era presencial, eles falavam com a gente somente na quinta-feira. Exato. Na quinta-feira. Então, agora, com essa facilidade, eles falam com a gente todo dia. Então, tem que começar a trancar. Eu já disse, a partir do semestre que vem... Hã? Tinha um vento batendo no microfone. É a natureza é a natureza mesmo. Da Nora. Tá vindo um ventinho aqui. Então, eu já disse que a partir do semestre que vem, tá? Eu vou dizer, gente, a nossa aula é tal dia. E eu atendo tal dia. E pronto, eu vou começar a não responder, porque isso aí é uma coisa que a gente... Vocês também vão começar a identificar quais as perguntas que mais vêm. Eu já vou na aula, eu já vou deixar isso no polígrafo, eu já vou incluir isso no slide. Sim, então, exatamente. Também vão acontecer. Né? Nós que vamos ter que nos adaptar. Voltando só à resposta do Paulo ali, que acho que a gente já respondeu, mas como que as pessoas vão fazer, como que os empresários vão fazer, como que as empresas vão fazer, como estão fazendo agora, vão se adaptar, e quem não se adaptar vai perder por um lado, né, eu não quero alguém remoto, beleza, então contrata lá, mas é o que eu disse, eu acho que a gente vai ter mais opções. A gente vai ter a empresa que vai se adaptar, e eu quero trabalhar nessa empresa. Vai ter a empresa que não vai se adaptar, e o Joãozinho vai querer trabalhar nessa empresa, porque ele também não se adapta. Então, assim, eu acho que a gente vai ter mais opções para as pessoas que gostam de um jeito e gostam do outro, e antes só tinha de um. E não é somente o empresário e o profissional. O cliente tem que se adaptar, o aluno tem que se adaptar, tá? Então, tem o ser humano vai se adaptar. Se ele está lá, ou se ele está de um lado ou do outro. Exatamente. Tanto faz um lado. Na verdade, vocês estão falando há bastante tempo do inexorável, não é? A gente tem que se adaptar. Então não precisa nem dizer, é um pleonasmo até dizer que o ser humano é adaptável. A gente tem que se adaptar. Só que assim, o Paulo, tem pessoas que são alternativa. Tem pessoas que são muito difíceis de mudar, tá? E não mudam. Não mudam, tá? O empresário que não mudar vai perder dinheiro. O professor que não mudar, ou o empregado que não mudar e não se adaptar, vai perder trabalho, né?
o aluno que não mudar também vai perder tempo. Tu sabe, Então, Eu só tenho algumas áreas que eu lamento e que não, eu acho, assim, talvez vocês tragam uma boa ideia, mas eu acho que existe uma área aí que não tem como se adaptar a essa pandemia, que é o estar na rua. Por exemplo, o dono do barzinho lá. Como que se adapta para um barzinho online? não, isso não tem. Né? Então, assim, quando a gente fala, todo mundo vai se adaptar, cara, às vezes não. vai ter uma pessoa que vai ter que se... Não, depende do setor. Depende do setor. Se reconstruir, inventar outra coisa. Eu sou empresário, mas no que eu sou empresário, eu não vou mais poder atuar. Eu vou ter que ir outra coisa agora, ou eu vou ser empregado de alguma empresa, ou... Então, eu acho que existem áreas que vão querer e esperar um retorno e precisam de um retorno. E tu tocou num ponto, Érica, nevrálgico. Quanta gente que a pandemia praticamente começou entre nós a ser tratada e cuidada em fevereiro. Então, quanta gente, dezembro do ano passado, janeiro desse ano, inaugurou restaurante, inaugurou bar, inaugurou boate, discoteca. Mas, o Paulo, o restaurante ainda se salva, né? Porque ainda pode entregar delivery, entrega marmita, tá? Mas cachaça, bebida, barzinho, que senta ali para jogar conversa fora. Barzinho, cinema, balada. Bom, o cinema já estava meio em decadência, né? Porque hoje com Netflix e tudo que tem. Mas tem o dono do cinema, né? Está em decadência, mas ele ainda estava lá. Sim, vocês viram os eventos que fizeram, as lives, né? Os cantores ficavam 3, 4 horas cantando sem parar. Cantores, então, né? Eles resolveram abrir, fizeram lá em São Paulo, em Bauru, sei lá onde, eventos ao ar livre, lá com multidão de novo. Não deu outra, né? Disseminou o tal do vírus violentamente. Eu não sei dos que fizeram assim como você está falando, mas eu sei, por exemplo, de um que fez em Drive. Fez um show no Drive. Sim, eu assisti. Eu assisti aqui em Florianópolis, a Camerata de Floripa. Sim, dentro do carro. Sistema de drive-in, e foi um espetáculo. Um espetáculo. Tem como ser muito legal. Tem como. Claro que tu não dança, mas eu nas alturas do campeonato que eu tô, já se ficar ouvindo e olhando de perna pra cima, e eu achei ótimo, tá? Abanando o pezinho. Não, achei ótimo, porque eu levei minha marmita, levamos cerveja, levamos comida, levamos tudo, fizemos um piquenique dentro do carro, escutando uma boa música, foi muito legal. Foi muito legal, achei muito melhor do que ir para show, ficar apertada lá, todo mundo me empurrando para um lado e para o outro. Agora tu imagina se... Agora tu imagina a Nora, tudo bem ali, ela tem um carro relativamente alto, que eu conheço o carro dela. Não, mas tem um esquema... E se chegar uma van? E parar... Não, tem um esquema que os carros menores ficam na frente, depois... Caminhonete e SUV fica na última fileira, querido. É tudo organizadinho. Muito bem. Eu já levei até meus netos no circo, o driving. Eles adoram bater a buzina para bater palma. Mas funciona super bem, circo, cara. Tem picadeiro, tem leão, o elefante... Não tem mais animais, é proibido há muito tempo, né, Paulo? Tá, então acho que essas coisas consegue administrar. Eu acho que o ser humano está aprendendo a ver coisas boas em outras atividades, em outras coisas. Eu acho, e aí eu falo, tudo que eu falo eu generalizo, mas não é, né? Assim, mas a gente vive para o trabalho, a gente só trabalha, a gente só pensa em pagar conta, a gente não consegue pensar em outra coisa, a gente não conseguia aproveitar a família, porque preocupação, e agora acho que a gente encontrou um outro lado, assim, e mais bacana, assim, né, eu acho que quem pode, né, não é todo mundo, porque muita gente ficou desempregada, muita gente viu o lado ruim da pandemia, mas quem pôde ver as dificuldades da pandemia, mas ver o lado bom da pandemia,
né? Eu acho que tem muita coisa boa, sim. Aí a gente pensa, também teve a casinha lá com 2 cômodos, que moram 8 filhos num cômodo, teve que todo mundo ficar em casa. Então, assim, generalizando, não foi bom para muita gente. Mas eu acho que a gente pode tirar coisas boas disso, a gente pode reaprender, se readaptar. Pô, não cabe 8 lá, então quem sabe eu vou tentar achar um emprego que à noite eu trabalhe e você dorme, e eu trabalho durante o dia e você dorme. Eu acho que a gente vai precisar se redesenhar, sim. Todos os dias a cidade muda, evolui, se desenvolve. Mas para esse crescimento ser saudável, é preciso responsabilidade. Responsabilidade para planejar projetos inteligentes que nos deem segurança para qualquer ação. Afinal, somente com ações conseguimos realizar transformações. E é só com o profissional de arquitetura e urbanismo que toda essa evolução acontece. Responsabilidade, ação, transformação. Isso é arquitetura e urbanismo.